Fala galera, beleza? Então, dando continuidade ao conteúdo iniciado no vídeo passado sobre instrumentos elétricos, nesse vídeo vou apresentar mais três equipamentos e no último vídeo, no caso depois desse que eu estou gravando, eu vou tentar utilizar o software Tinkercad para simular um circuito e fazer as medidas com um multímetro, certo? Então vamos lá. Bom, o otímetro. O otímetro é um instrumento utilizado para medir potência elétrica, certo? Para ser calculado o valor da potência elétrica, é necessário primeiramente medir os valores da tensão e da corrente elétrica, pois existe uma relação entre a lei de Ohm para a potência, que podemos obter a potência utilizando a tensão e a corrente do circuito, certo? A gente mede, né, os valores da tensão e da corrente, certo? E logo em seguida o instrumento, o equipamento, o otímetro, ele se encarrega de calcular, certo? Fazer o cálculo da grandeza da potência elétrica, certo? Para isso, o otímetro, esse equipamento, ele possui um sistema de bobinas, como descrito aí na imagem da esquerda, certo? Ele possui um sistema de bobinas, sendo elas uma bobina de tensão, certo? E duas bobinas de corrente elétricas. Sendo assim, após as bobinas já possuírem os valores da tensão e da corrente elétrica, o otímetro multiplicará estes valores, efetuará a operação entre estes valores para determinar a potência do circuito, certo? No lado direito a gente temos aqui um otímetro analógico, certo? Que basicamente o otímetro engloba as funções, une as funções do voltímetro e do amperímetro, certo? O outro instrumento é o ohmímetro. O ohmímetro é um instrumento utilizado para a verificação das resistências elétricas de um circuito, certo? A medição das resistências se baseia também na primeira lei de Ohm, certo? Então, para fazer essa medição, o equipamento já possui uma corrente pré-estabelecida, certo? E após isso, é medido a tensão nos terminais do circuito, certo? Logo em seguida, é realizado o cálculo da resistência, certo? Então, para ser obtido o valor da resistência, é necessário que o componente elétrico a ser medido esteja isolado do circuito como um todo. Esteja de maneira isolada, ou seja, não esteja recebendo nenhuma fonte
de corrente elétrica, certo? É, e logo depois, ao aproximarmos as pontas do componente que queremos medir a resistência, obtemos então o valor da resistência do componente que foi isolado, certo? Então, o último equipamento é um equipamento, o multímetro, certo? É um equipamento que engloba todas aquelas outras funções de aqueles outros equipamentos, certo? E atualmente ele é muito usado, pelo menos os que são mais usados são os digitais, os mais comuns de ser encontrados são os digitais, porém também não é difícil encontrar pessoas que utilizam o multímetro o multímetro analógico, certo? Então, o que é um multímetro? O multímetro ele permite você fazer a medida das grandezas elétricas do tipo da resistência, a corrente e a tensão, certo? Então, o multímetro, ele, como eu falei antes, ele engloba todas essas outras funções em um único equipamento, certo? Assim, assim como os outros equipamentos, o multímetro ele também é composto por ímãs e uma bobina móvel. No caso, quando a gente se refere ao multímetro analógico, ele possui uma bobina móvel, onde nessa bobina está localizado também está integrada a essa bobina também um ponteiro indicador, certo? Então, quando há a passagem de corrente pelos ímãs, há também o surgimento de um campo magnético, certo? Que reagem com os ímãs, fazendo com que o ponteiro ele possa se mover, certo? Marcando numa escala analógica, como é o caso do multímetro analógico, certo? O multímetro digital, ele, salvo engano, ele utiliza-se do processamento digital dos componentes, ou seja, possui uma relação computacional, certo? Possui essas grandezas, elas são determinadas através de algoritmos, certo? Então, próximo vídeo eu irei gravar uma simulação de um circuito onde tentarei utilizar um multímetro para medir as grandezas deste circuito, certo? As grandezas elétricas.